Rafael Nunes Medeiros. Sou eu. Quem é você? E cadê a Marina? Você quer ver ela de novo? Claro. Cadê ela? Só há uma maneira de você reencontrar a Marina. Você terá que passar por um teste. Se você falhar, fica aqui neste lugar me fazendo companhia. Mas que tipo de teste? Um teste de 3 perguntas, mas você não pode falhar em nenhuma. Preparado? Acho que sim. Primeira pergunta. Quais são os 8 leptons do modelo padrão das partículas elementares? Valendo! Os leptons são elétron, neutrino do elétron, muon, neutrino do muon, tal, neutrino do tal. Mas são só 6. A resposta está exata! Segunda pergunta. Quais são os quarks e suas respectivas famílias do modelo padrão? Valendo! Os quarks são 6 também. Na primeira família, o quark up e o quark down. Na segunda família, quark estranho e quark charmoso. E na terceira família tem o quark bottom e o quark top. A resposta está exata! Terceira e última pergunta. Em que família se encontram o próton e o nêutron no modelo padrão? Valendo! Próton e nêutron não são partículas elementares, então eles não podem estar no modelo padrão. Mas eles são formados por quark up e quark down, que eles sim estão no modelo padrão. A resposta está exata! Lembrou, Rafa? Marina! Quais são os bósons mediadores que faltam? Eu não sei nem o que é bóson mediador. Como é que você não sabe o que é um bóson mediador, Rafa? Ah, desenhar ele sabe. Oi, professora. Oi. Gente, os bósons mediadores promovem a interação entre as partículas. Por exemplo, se você estivesse num mundo microscópico, o bóson mediador seria essa bolinha. É ela que faz a interação entre vocês. Um dos bósons mediadores que existe é o gluon. É como se os gluons fossem uma espécie de cola. Os gluons são eles que unem os quarks up com os quarks downs para formar os prótons e os nêutrons. E eles formam a matéria. Os prótons e os nêutrons formam os núcleos dos átomos e os átomos formam a matéria ao nosso redor. Os gluons são as partículas intermediadoras da força nuclear forte. E chama forte porque é forte mesmo? Essa força que une os quarks é muito poderosa. Tanto que ainda nenhum quark isolado foi observado. Eles só existiram assim livres no universo primordial. Que louco isso. Olha, os quarks fazem parte da matéria e os antiquarks da antimatéria. Como assim? Olha, no início do universo, a matéria e a antimatéria foram formadas na mesma proporção. Aí não se sabe bem por quê, mas com a evolução do universo, a antimatéria foi suprimida. Ah, agora entendi. E hoje, o nosso mundo ele é formado essencialmente de matéria. Mas a antimatéria permeia o mundo nas reações subatômicas. É incrível tudo isso, professora. Não é? Olha, a formação de um quark com um antiquark se chama meson. Meson? Existem vários tipos de meson. Um deles é o meson pi. E um dos responsáveis pelo descobrimento desse meson pi foi um físico brasileiro chamado César Lattes. Que orgulho, hein? E quais são os outros bósons mediadores? Ah, esse aí é o fóton. O fóton é a partícula intermediadora da força eletromagnética, que é a força que existe entre as partículas carregadas eletricamente, como o próton e o elétron no átomo de hidrogênio. O que aconteceu? Os fótons. Gente, não se esqueçam. Os fótons são os bósons mediadores da força eletromagnética. E o gluon é o bóson mediador da força forte. Mas tem também a força gravitacional, não tem? Claro que tem. E tem mais alguma? Tem a força fraca. Olha,
todos os fenômenos da natureza são regidos por essas 4 forças. A força forte, a força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. E o que é força fraca? A força fraca é responsável pelos fenômenos radioativos. E qual é o bóson mediador da força fraca? Na verdade, são 3. É o bóson W-, o bóson W+, e o bóson Z0. Agora todas as caixinhas estão cheias. Mas e a força da gravidade, professora? É a força de atração entre 2 porções de matéria. É por causa dela que a gente não sai voando por aí, Rafa. Porque rola uma força de atração da Terra pra gente e da gente pra Terra. Olha, Maria, não preciso te falar uma coisa. Também rola uma força de atração entre eu e você. Professora, mas rola uma força de atração do Sol pra Terra? É, a força gravitacional existe entre o Sol e a Terra e entre a Terra e o Sol. Viu, gato? Rafa! Bom, gente, voltando às partículas. Além do gluon, do fóton, dos bósons mediadores W+, W-, Z0, existe um outro bóson, só que ele não é mediador. É o bóson de Higgs, que é o tesouro que os cientistas precisam descobrir. Por quê? Porque, segundo a proposta desse cientista inglês, o Peter Higgs, essa partícula seria responsável por dar massa a todas as outras partículas. Como assim? Acredita-se que, nos primeiros instantes da criação do universo, as forças estavam todas unificadas e as partículas não tinham massa. Não tinham massa? Mas massa não é aquilo que a gente pesa? Não, massa é a quantidade de matéria e energia. E o que nos interessa é saber a origem da massa. Mas voltando à origem do universo, quando a força fraca se separou das outras, os seus bósons mediadores entraram num campo, o chamado campo de Higgs, e aí ganharam massa. Nossa, interessante. Mas o fóton, por alguma sutileza, permaneceu sem massa. O modelo padrão agora está completo. É, a parte das partículas, sim. Agora falta a parte das antipartículas. Gente, assim como existem os leptons, existem os antileptons. Por exemplo, um dos tipos de lepton que existe é o elétron. E a carga dele é negativa, certo? Certo. Então, a antipartícula do elétron é o antielétron, ou conhecido também como positron. Ele é igualzinho ao elétron, só que a carga dele é positiva. Bom, dos antiquarks a gente já falou. Existem antibósons também? Olha, dos fótons e dos Z0 não, mas dos outros existem sim, Rafa. Parece que na física subatômica as regras têm suas exceções, né? Olha aqui, galera. Bom, gente, olha, eu vou indo. Tchau. Tchau, professor. Bom, agora que a gente já aprendeu tudo sobre o modelo padrão e suas antipartículas, bem que a gente podia pegar aquele cineminha que eu tô te convidando desde o Big Bang, né? Tudo? Professor Maxwell. Mal eu chego e o senhor diz que já aprendeu tudo, Rafael? Ah, professor, não é que eu aprendi tudo, sabe? É que eu sei bastante. O Rafa se contenta com pouco. É, mas você eu sei que é muito pra mim. Rafa, você se imagina fazendo parte de uma descoberta revolucionária, que nem o bóson de Higgs? Não. Você sabia que certas descobertas mudam o rumo da história? Você lembra do Bohr e do modelo atômico? Ah, foi ele que apresentou esse modelo atômico que nós conhecemos hoje, com as camadas dos elétrons. E por que isso é tão importante? O estudo do comportamento dos elétrons pelos cientistas foi muito importante porque eles descobriram várias informações sobre o nosso mundo e até sobre o mundo das estrelas. O Bohr imaginou que o átomo de hidrogênio era formado por um núcleo carregado positivamente e um elétron carregado negativamente, orbitando em torno dessa carga central. Ele imaginou que os dois tinham cargas de valor igual e por isso o átomo era eletricamente neutro. Certo. Nesse modelo, ele criou uma série de órbitas possíveis para acomodar o elétron. Essas órbitas eram círculos concêntricos. O elétron só poderia se mover em uma dessas órbitas. Hoje, a gente sabe que essa carga central positiva é o próton e que as órbitas não são circulares, e sim elípticas. No seu estado de energia mínima, o elétron ele se posiciona sempre na sua primeira camada, na sua órbita fundamental. Para mudar de órbita, ele precisa ganhar energia. Essa energia pode ser dada por um fóton externo. Isso aí eu sei bem. Mas a tendência é que o elétron permaneça na sua camada fundamental. Ou seja, ele tende a voltar para sua órbita. Toda vez que ele volta, ele libera energia na forma de luz. Quando essa luz é registrada numa chapa fotográfica, é revelado o espectro de emissão daquele elemento químico. É como se cada elemento químico tivesse a sua impressão digital. Que maluco. E a partir da luz que as estrelas emitem,
que nós podemos saber de quais elementos químicos elas são formadas. E como que os cientistas observam a luz que vem das estrelas? A luz é registrada através do telescópio e analisada. Assim é que a gente sabe, por exemplo, que o Sol é formado basicamente de hélio e de hidrogênio. Estudar coisas tão pequenas para entender coisas tão gigantes como o universo.